Fala galera do Salesiano, tio Carlos falando com vocês. Saudade monstra, mas vamos continuar a vida, né? Então a gente está aqui para uma aula de bioquímica. A gente na quarentena, pouco antes da quarentena, a gente começou a falar de bioquímica. Falamos de água, falamos de sais minerais. Agora a gente vai dar continuidade na bioquímica falando dos carboidratos. Os carboidratos, eles são os açúcares da natureza, conhecidos como açúcares da natureza, e podem ser chamados de glicídios. A fórmula química geral dos carboidratos é essa que está aí na tela para vocês. CXH2OX. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que para cada átomo de carbono tem uma molécula de água associada. Então, se eu tenho um carbono, uma molécula de água. Dois carbonos, duas moléculas de água e assim por diante. Tá? Eles são divididos nesses grupos que estão aí citados, listados na tela para vocês. Tá? Os monossacarídeos, os disacarídeos, os oligosacarídeos e os poli. A gente vai se deter ao estudo dos monossacarídeos, dos disacarídeos e dos polissacarídeos. E você pergunta, tio, por que a gente não vai estudar os oligosacarídeos? É porque esse grupo ele não tem tanta importância nutricional para nós. Então a gente não vai dar atenção para ele agora, tá? E a gente vai se deter nos três grupos que estão sobrando, certo? Então vamos começar a falar do açúcar. Os açúcares, os carboidratos, de forma geral, eles têm praticamente essas duas funções. Eles servem para fornecer energia para a célula e também para participar da composição da estrutura da célula ou de partes do ser vivo, tá? Mais para frente eu vou indicar que tipo de carboidrato participa de que função, certo? Outra informação importante que a gente não pode deixar passar é que um grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias, tá? Lembrando, e aí vocês podem consultar o tio Júlio também, no Sistema Internacional de Unidades, a gente não usa a caloria como unidade para medir energia, a gente usa o joule. Tira essa dúvida lá com o tio Júlio, tá? Então, no Sistema Internacional de Unidades, 4 quilocalorias equivalem a 16,8 quilojoules mais ou menos, tá? Um cálculo aproximado, tá? Quase isso, tá? E para quem ainda não entendeu a ideia, uma caloria equivale a 4,2 joules, ok? Guarda essa informação que ela é importante, tá? Carboidratos são fonte primária de energia dos seres vivos, ou seja, de todas as fontes de energia, os seres vivos, a célula, preferem usar primeiro o carboidrato para produzir energia, tá ok? Então vamos em frente. Os monossacarídeos, que são os mais simples do grupo, tá? São os menores, eles podem ter de 3 a 7 átomos de carbono na sua composição, tá? E aí esse critério de nomenclatura ele é muito importante. Essa quantidade de carbonos que a gente tem na molécula é muito importante, porque é a partir dessa quantidade de carbonos que a gente dá o nome desses açúcares, ok? Então vamos para a nomenclatura. Se eu tenho um açúcar, um monossacarídeo, que possui 3 carbonos na sua composição, ele tem 3 carbonos e 3 moléculas de água. Como é que fica o nome? Vamos com calma no nome, tá? Preste atenção para não se perder. Como é que fica? Se eu tenho 3 carbonos, lá o prefixo que a gente usa em língua portuguesa para 3 carbonos é o prefixo tri. Então a gente coloca ele aí. 4 carbonos, como é que a gente fala o prefixo para 4 carbonos? A gente vai usar o tetra, só que a gente vai retirar esse A do final, deixando só tetra. Depois vocês vão entender por que o tio fez isso. Para 5, a gente tem o prefixo penta, a gente vai tirar esse A do final e deixar pent. Para 6 carbonos, a gente vai usar o hexa sem o A, hex. E para 7, o hepta sem o A, hept. Depois de fazer isso, o que a gente tem que fazer agora? A gente vai inserir apenas o sufixo referente aos carboidratos. Vamos lá? 3, 2, 1 e pô! Estamos com o sufixo. Então, o monossacarídeo de 3 carbonos é uma triose, de 4 carbonos é uma tetrose, de 5 uma pentose, de 6 uma hexose e de 7 uma pentose. Ok? Vamos continuar. Tá? Preste atenção, com calma, para não se perder. Eu vou dar destaque
as hexoses, tá? Você pergunta, tio, por que hexose? Olha para a tela. Olha para a tela aqui embaixo. Olha para a tela aqui embaixo. Aqui o tio errou a mão, mas não dá nada não. Tá aqui embaixo. A gente tem o quê? A glicose, que é muito famosa, muito importante, ela é uma hexose, ela tem 6 carbonos. Ela é esse primeiro aí na tela de vocês, da esquerda para a direita, é a glicose, tá? Então, são 6 carbonos, é muito importante. A galactose e a frutose também têm 6 carbonos e são extremamente importantes. O tio vai já falar deles dois, tá? Aguenta aí. E outro que o tio tem que destacar são as pentoses, tá? Dentro do grupo das pentoses, a gente tem esses dois açúcares aí que são extremamente importantes, tá? O primeiro é a desoxirribose e o segundo é a ribose. E aí você pergunta, tio, como é que eles são importantes? Onde é que eles são importantes? O DNA, que é a nossa molécula que contém as nossas informações genéticas, ele contém na sua composição desoxirribose. E o RNA, que é a molécula feita a partir de um DNA para que a célula consiga produzir suas proteínas, ela tem na sua composição uma ribose. Tá? Dá uma pesquisada aí na definição de DNA e RNA, e aí você vai entender mais ou menos como é que funciona esses açúcares lá dentro. Tá ok? Vamos em frente. Agora a gente vai falar dos disacarídeos. Tá? Os disacarídeos são açúcares que possuem 2 monossacarídeos na sua composição. E aí a gente tem esses 3 que são extremamente importantes para nós, tá? Como assim que eles são importantes? Eles são importantes porque eles são importantes na nossa alimentação, tá? Então vamos ver a composição de cada um e falar um pouquinho de cada um. Para começo de conversa, todos eles têm glicose na sua composição. Viu como a glicose é importante, gente? Tá vendo como ela é importante? Ela tá aí, ó, em todos os disacarídeos. E na maioria dos poli a gente vai já falar disso. A sacarose, ela é feita da união de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. Tá? A sacarose é o açúcar que a gente usa em casa, aquele açúcar branquinho, ou aquele açúcar marronzinho, aquele açúcar que a gente usa em casa, ele é feito a partir de sacarose, que é extraído das frutas, glicose mais frutose. A maltose, ela é um açúcar, é um disacarídeo que é feito da junção de 2 moléculas de glicose. Onde é que a gente encontra a maltose? A gente encontra em cereais, tá? Em aveia, trigo, cevada, lúpulo, tá? A gente encontra esse açúcar lá. E a famosinha do rolê, que é a lactose, que é bam bam da jogada. Todo mundo fala de lactose porque existe uma série de situações relacionadas a ela. Ela é feita por uma molécula de glicose associada a uma de galactose. Olha aí, gente, olha aí, olha aí. A gente conseguiu ver a importância das hexoses. Elas são muito importantes para a nossa nutrição porque elas participam da composição dos disacarídeos, tá certo? Então vamos falar um pouquinho da lactose, especialmente da intolerância. A intolerância à lactose é um quadro clínico onde o corpo deixa de produzir uma enzima muito importante que é a lactase. A lactase ela serve para quebrar e separar a glicose da galactose para que o nosso intestino consiga absorver. Se a gente não quebrar a lactose nesses 2 monossacarídeos, o nosso corpo identifica ela como uma substância estranha e aí vai tentar expulsar ela, tá? Por isso que a gente não, né, que eu não tenho, mas quem tem intolerância acaba tendo aquelas dores de barriga, ânsia de vômito e tudo mais. O tratamento da intolerância ele é feito à base da ingestão da enzima. A pessoa vai na farmácia, chega lá e pede o remedinho lá, a enzima, que pode ser em pozinho, pode ser líquida, pode ser comprimido, para ingerir antes das refeições que vai conter lactose. Ou seja, você vai lá para o aniversário, pá, vai deixar de comer bolo, deixar de comer docinho, salgadinho, aquelas coisas gostosas? Não. Você pega, toma a enzima, sai de casa, quando chegar na festa, tá tranquilo, vai poder comer sem passar mal.
ok? As pessoas perguntam sobre cura da intolerância à lactose, perdão. A cura para essa intolerância, ela ainda não existe pela medicina tradicional, tá? Existem alguns processos de medicina moderna, que quem quiser ler sobre, procura sobre terapia gênica, tá? Terapia gênica, dá uma pesquisada aí sobre o assunto, mas a medicina tradicional ainda não tem cura, só esse tratamento. Existem casos de crianças que nascem intolerantes e depois de um tempo, quando completam 8, 9, 10 anos, a intolerância some. O que foi isso? É um milagre? Ele é um mutante? Ele é um X-Men? Não, nada disso. É que o nosso corpo, quando a gente nasce, ele não está pronto. Ainda não está 100% pronto. Tem algumas coisinhas que ficam para ser ajustadas depois que a gente nasce. E uma delas pode ter sido, nessa pessoa em especial, a produção dessa enzima pela célula. Tá? Então, pode ser que com o tempo o corpo passe a produzir. Entendeu? Então, a questão da intolerância para o recém-nascido, ela pode passar com o tempo ou pode permanecer. E aí é só se adaptar à situação, tá certo? Vamos dar continuidade. E aí, falando dos polissacarídeos, para a gente fechar a nossa aulinha de hoje, tá? Os polissacarídeos, eles são açúcares extremamente complexos, extremamente grandes, que são formados pela união de 10 ou mais monossacarídeos, tá? Esses que estão na tela aí para vocês, tá? Esses que estão aqui embaixo, ó, eles têm mais de 100 monossacarídeos na composição, tá? Então vamos lá. Vamos falar de estrutura, vamos falar de função. Eu tenho função energética e função estrutural. Então, o polissacarídeo energético de origem animal é o glicogênio. O glicogênio é a forma que os animais encontraram, e também os fungos, de armazenar a glicose. Como é que eles fazem? No nosso caso, seres humanos, o nosso fígado recolhe todo o açúcar, toda a glicose que tem no nosso sangue e empacota, vamos dizer assim, ele empacota a glicose no formato de glicogênio. Ele junta essas várias glicoses formando essa molécula de glicogênio. Quando a gente precisa, né, quando a gente está sem energia, sem fonte de energia, o que o corpo faz? Vai lá no fígado, pega esse glicogênio, quebra, devolve para o sangue e aí você consegue se manter vivo, tá? Imagina a situação contigo. Você tá lá sem comer há um tempo, né? Pensa naquela sétima aula, 1h20, você está lá já passando mal de fome, mas você chega em casa e não está mais com fome. O que foi que aconteceu? Tá? O que aconteceu foi isso. O glicogênio que estava armazenado no seu fígado foi transformado em glicose, essa glicose voltou para o seu sangue, as suas células começaram a absorver essa glicose e começaram a produzir energia no processo de respiração celular. Esse assunto da respiração celular fica bem mais para frente, mas a gente ainda vai falar. Não, a gente não fala esse ano, a gente fala no ensino médio, tá ok? Então vamos continuar aqui. O polissacarídeo de função energética de origem vegetal, a gente conhece ele como maizena, amido, tá? O amido de milho, né, que é o mais famoso. Mas as plantas, elas armazenam amido de diversas formas. Por exemplo, a batata é armazenamento de amido, tá? Arroz. Então, tudo isso, todas essas fontes de armazenamento de açúcar em alguns vegetais acabam sendo convertidos em amido porque fica melhor de armazenar, tá ok? Falando de função estrutural agora, a gente vai falar de açúcares que participam da composição da estrutura ou de partes de uma célula ou de um organismo maior, tá? Preste atenção, a gente falou lá no comecinho que tinha essas duas funções, função energética e função estrutural. A função estrutural a gente só encontra nos polissacarídeos, certo? Então vamos lá. A quitina é um polissacarídeo estrutural de origem animal. Onde é que a gente encontra a quitina? Na parede celular de alguns fungos, na casquinha do caranguejo, na carapaça
dos artrópodes em geral, casca da barata, olha, sem nojinho, sem nojinho. A gente também tem no camarão, no caranguejo, na lagosta, nos besouros, gafanhotos, aquela casca, aquela carapaça, né, que o termo científico é exoesqueleto, que é o esqueleto externo, ele é feito dessa substância, certo? E nos vegetais, nas algas e nas plantas, a gente tem a celulose, que está presente na parede celular das células vegetais. E é a partir da celulose que a gente consegue extrair, produzir o papel. A gente extrai da célula vegetal e consegue produzir o papel a partir da celulose, ok? Certo? Então, para a gente encerrar, se ficou alguma dúvida dessa aula curtinha que a gente está tendo hoje, manda um e-mail, tá aí, ó, tá aí em cima, ó. dúvidasdebiologia@live.com, se identifica no e-mail, não deixa de se identificar no e-mail para saber de que turma que você é, de que colégio que você é, porque você sabe que o tio, ó, na aula no monte de canto, né? São 4 escolinhas, então não esquece de mandar o e-mail se ficou com dúvida. E é isso, tá? Espero que a aula tenha sido esclarecedora. Fiquem com Deus e até a próxima. E tchau!